Um sonho interrompe o silêncio da noite e se transforma em lição eterna. Em um relato atribuído a São João Bosco, o santo educador descreve uma experiência vívida sobre a alma após a morte, conduzido por um guia espiritual até uma realidade invisível aos olhos humanos. O que começa como reflexão pessoal sobre a vida eterna se revela como uma visão marcante do purgatório, trazendo respostas, alertas e ensinamentos destinados especialmente aos jovens. Dom Bosco inicia assim o seu relato. Ontem à noite, meus caros filhos, eu já estava deitado e, como não conseguia dormir, comecei a refletir sobre a alma. O que ela é? Como existe? De que forma pode se comunicar na outra vida, estando separada do corpo? Como se desloca de um lugar para outro? E como poderemos nos reconhecer depois da morte sendo apenas espíritos? Quanto mais eu pensava nessas coisas, mais misteriosas elas me pareciam. Enquanto me perdia nesses pensamentos, acabei adormecendo. Sonhei que estava numa estrada que levava a uma cidade, que ele chegou a citar, e caminhava naquela direção. Andei por algum tempo, passei por lugares que não conhecia, até que ouvi alguém me chamar pelo nome. Era a voz de uma pessoa parada à beira do caminho. Venha comigo, disse ela, e você verá logo o que deseja. Obedeci imediatamente. Essa pessoa caminhava com a rapidez do pensamento, e eu seguia no mesmo ritmo. Andávamos de tal forma que nossos pés nem tocavam o chão. Depois de algum tempo, chegamos a uma região que eu não conhecia. O guia parou. Diante de nós erguia-se um palácio magnífico, de beleza impressionante. Eu não sabia onde estava, nem se aquilo era uma montanha ou se o palácio estava suspenso no ar sobre nuvens. Não havia caminho visível para chegar até ele, e suas portas eram muito altas. Suba até esse palácio, disse o guia. Como farei isso? Respondi. Aqui embaixo não há entrada, e eu não tenho asas. Entre, respondeu ele com firmeza. E vendo que eu hesitava, acrescentou. Faça como eu. Levante os braços com boa vontade e você subirá. Venha comigo. Ele levantou as mãos em direção ao céu. Fiz o mesmo. E num instante senti-me elevado no ar como uma pequena nuvem. Cheguei à entrada do palácio acompanhado pelo guia. O que há aqui dentro? Perguntei. Entre, visite e verá. No fundo, em um grande salão, encontrará alguém que lhe explicará tudo. E dizendo isso, desapareceu, deixando-me sozinho. Entrei, atravessei o pórtico, subi escadas e cheguei a um salão verdadeiramente majestoso. Passei por salas amplas, aposentos ricamente ornamentados e longos corredores. Eu me movia com uma velocidade fora do comum. Cada sala brilhava com uma riqueza impressionante. Passei por tantas que foi impossível contá-las. O mais curioso era que, apesar de me mover tão rápido, eu não mexia os pés. Eu deslizava suspenso no ar sem esforço algum, como se estivesse flutuando sobre uma superfície lisa, sem tocar o chão. Ao final de um corredor vi uma porta. Entrei e me encontrei em um salão maior e mais belo do que todos os outros. No fundo dele, sentado numa cadeira alta, estava um bispo com ar solene, como alguém prestes a receber visitas. Aproximei-me com respeito e fiquei profundamente admirado ao reconhecê-lo. Era Dom, citou o nome, Bispo de, falecido havia 2 anos. Ele parecia não sofrer nada. Seu rosto era sereno, luminoso e de uma beleza impossível de descrever. Senhor Bispo, senhor aqui? Perguntei cheio de alegria. Não me reconhece? Respondeu ele. Mas como assim? O senhor está vivo? Não morreu? Sim, eu morri. Então como está aqui tão sereno e satisfeito? Se ainda estivesse vivo, explicai-me. Na diocese já existe outro bispo em vosso lugar. Fique tranquilo, eu realmente já morri. Ainda bem, pois já há outro em vosso lugar. Eu sei disso. Mas diga-me, o senhor Dom Bosco está vivo ou morto? Estou vivo. Não vê que estou aqui em corpo e alma? Aqui não se entra com o corpo. Mesmo assim, aqui estou. É o que parece, mas não é assim. Eu fazia perguntas sem parar.
ansioso por respostas. Como posso eu que estou vivo estar aqui como o Senhor que já morreu? Com medo de que ele desaparecesse, implorei. Senhor Bispo, por caridade, não me deixe. Preciso saber muitas coisas. Dizei-me, o Senhor salvou sua alma? Ele respondeu com calma. Não fique tão aflito, não vou embora. Pode perguntar. O Senhor está salvo? Olhe para mim. Veja como estou sereno e cheio de luz. Isso me dava certeza de que estava salvo, mas insisti. Dizei-me claramente, está salvo ou não? Sim, estou em lugar de salvação. Mas já está no paraíso ou ainda no purgatório? Ainda não vi Deus. Estou em lugar de salvação, mas preciso que rezem por mim. E quanto tempo ainda ficará no purgatório? Olhe este papel e leia, disse ele entregando-me uma folha. Peguei o papel, observei com atenção, mas sem ver nada escrito disse, não vejo nada. Veja bem o que está escrito e leia, respondeu ele. Já olhei com cuidado e estou olhando de novo, mas não consigo ler nada, porque não há nada escrito aqui. Observe melhor. Vejo apenas um papel com desenhos vermelhos, azuis, verdes e violetas, mas não encontro nenhuma letra. São números, respondeu o bispo. Não vejo letras nem números, retruquei. O bispo então olhou para o papel que eu segurava e disse, já sei porque o Senhor não vê nada, vire o papel ao contrário. Examinei a folha com ainda mais atenção e virei de todos os lados, mas não consegui ler nada em nenhum deles. Apenas me pareceu enxergar, no meio de muitos traços e desenhos, o número 8. O senhor Dom Bosco sabe por que é preciso ler ao contrário? Perguntou o bispo, e continuou. Porque os juízos de Deus são totalmente diferentes dos juízos do mundo. Aquilo que os homens consideram sabedoria, muitas vezes é loucura aos olhos de Deus. Não tive coragem de pedir uma explicação mais clara e disse, Senhor Bispo, não se afaste, quero lhe fazer mais perguntas. Pergunte, estou ouvindo. Eu serei salvo? Deve ter esperança nisso. Não me deixe sofrer, diga-me claramente se serei salvo. Não sei. Então, ao menos diga-me se estou na graça de Deus. Não sei. E os meus jovens, eles se salvarão? Não sei. Por favor, diga-me, estou lhe pedindo com insistência. O Senhor estudou teologia e, portanto, pode saber, pode responder a si mesmo. Mas como? O Senhor está em um lugar de salvação e não sabe dessas coisas? Deus revela essas verdades a quem Ele quer, e quando deseja que sejam comunicadas, Ele mesmo dá permissão. Fora isso, ninguém pode transmiti-las aos que ainda vivem. Eu estava nervoso e impaciente, fazendo perguntas rapidamente, com medo de que o bispo fosse embora. Diga-me ao menos algo para transmitir de sua parte aos meus jovens. O senhor Dom Bosco sabe tão bem quanto eu o que eles devem fazer. Vocês têm a igreja, o evangelho e as escrituras que já ensinam tudo. Diga-lhes apenas que salvem suas almas, porque todo o resto não tem valor algum. Nós já sabemos que precisamos salvar a alma, mas o que devemos fazer de modo concreto para isso? Dê-me alguma orientação especial, algo que nos faça lembrar do Senhor. Eu repetirei aos meus jovens em seu nome. Diga-lhes que sejam bons e obedientes. Quem é que não sabe disso? Diga-lhes que sejam puros e que rezem. Por favor, explique de forma mais clara. Diga-lhes que se confessem com frequência e que façam boas confissões. Há algo ainda mais concreto? Sim, diga-lhes que há diante de seus olhos uma espécie de neblina e que quando alguém percebe essa neblina, ela já está bastante espessa. Que afastem essa neblina, como diz o Salmo, dissipa a nuvem. Que neblina é essa? São todas as coisas do mundo que impedem a pessoa de enxergar as coisas do céu como realmente são. E o que devem fazer para afastar essa neblina? Que enxerguem o mundo como ele de fato é. O mundo inteiro está sob o poder do mal. Assim salvarão a alma. Não se deixem enganar pelas aparências. Os jovens acreditam que os prazeres, as diversões e as amizades do mundo podem fazê-los felizes, e vivem apenas esperando o momento de desfrutar tudo isso.
Mas lembrem-se de que tudo isso é vaidade e aflição de espírito. Acostumem-se a ver as coisas do mundo não como parecem, mas como realmente são. E essa neblina, como é especialmente produzida? Assim como a virtude que mais brilha no paraíso é a pureza, assim a escuridão e a neblina são produzidas principalmente pelos pecados da imodéstia e impureza. É como uma negra nuvem densíssima que obscurece a visão e impede os jovens de perceberem o abismo para o qual caminham. Diga-lhes, portanto, que cuidem com zelo da virtude e da pureza, pois aqueles que a conservam florescerão como o lírio na cidade de Deus. E o que é necessário para conservar a pureza? Diga-me, para que eu transmita isso aos meus queridos jovens em seu nome. Recolhimento, obediência, fuga do ócio e oração. E o que mais? Oração, fuga do ócio, obediência e recolhimento. Nada mais? Obediência, recolhimento, oração e fuga do ócio. Recomende-lhes estas coisas, que elas são suficientes. Eu queria perguntar-lhe muitas outras coisas, mas não me vinham à mente. Então, mal o bispo terminou de falar, eu fiquei ansioso para transmitir os avisos e saí rapidamente do salão, correndo para o oratório. Voava com a rapidez do vento e num instante estava à porta de casa. Mas ao chegar, parei e pensei, por que não fiquei mais tempo com o bispo? Teria conseguido esclarecimentos ainda mais exatos. Senti que havia cometido um erro em não aproveitar a oportunidade. Eu poderia ter aprendido muitas coisas interessantes. Imediatamente retornei para lá com a mesma rapidez com que havia vindo, temendo não encontrar mais o bispo. Entrei então novamente no palácio e no salão. Mas quanta mudança havia ocorrido em tão pouco tempo! O bispo, agora pálido como cera, estava estendido sobre um leito parecendo um cadáver. Em seus olhos ainda brilhavam as últimas lágrimas, pois ele estava em plena agonia. Apenas o leve movimento do peito, provocado pelos últimos suspiros, indicava que ainda vivia. Aproximei-me profundamente preocupado e perguntei: Senhor bispo, o que aconteceu convosco? Deixe-me, respondeu com um gemido. Ainda tenho muitas coisas para vos perguntar. Deixe-me sozinho, sofro profundamente. O que posso fazer por vós? Reze e deixe-me partir. Para onde? Para onde me conduz a mão onipotente de Deus? Mas, senhor bispo, peço-vos que ao menos me digais para onde ides. Sofro imensamente, deixe-me. Eu insistia. Ao menos dizei-me, o que posso fazer por vós? Reze por mim. Uma última pergunta. Há alguma missão que eu possa fazer no mundo por vós? Não quereis dizer algo ao vosso sucessor? Vá até o atual bispo e diga-lhe da minha parte isto e aquilo. As coisas que ele me disse não interessam a vocês, meus caros jovens, por isso as deixo de lado. O bispo acrescentou ainda: diga também a tais e tais pessoas, tais e tais coisas em segredo. Dom Bosco também silenciou sobre esses recados, mas tudo indica que se tratavam de advertências e orientações para sua antiga diocese. Nada mais? Perguntei. Diga aos seus jovens que eu sempre os amei muito, que enquanto vivi sempre rezei por eles, e que ainda hoje me recordo deles, que eles também rezem por mim. Tenha certeza, senhor bispo, de que transmitirei isso. Começaremos imediatamente a oferecer orações e sufrágios por vossa alma, e quando estiverdes no paraíso, lembre-se de nós. O bispo parecia agora ainda mais sofredor. Era uma tortura vê-lo, pois sofria enormemente. Era uma agonia profunda e angustiante. Deixe-me ir para onde o Senhor me chama, repetia ele. Senhor bispo, eu dizia tomado de profunda compaixão. Deixe-me, insistia ele dolorosamente. Parecia que estava expirando. De repente, uma força invisível o arrastou para regiões mais interiores, e assim ele desapareceu. Eu, assustado e profundamente comovido por todo aquele sofrimento, tentei recuar, mas tendo batido com o joelho num objeto qualquer daquela sala, acordei e me encontrei subitamente deitado em meu quarto.
Como vedes, caros jovens, este foi um sonho como tantos outros. E no que diz respeito a vocês, não há necessidade de maiores explicações, pois todos compreenderam bem o seu significado. E Dom Bosco concluiu dizendo: neste sonho aprendi tantas coisas sobre a alma e o purgatório como jamais havia compreendido antes, e as vi com tamanha clareza que nunca mais as esquecerei. Ao despertar ficou claro: não basta ter servido a Deus, é preciso fazê-lo com pureza, zelo e amor. São João Bosco compreendeu que até os que parecem seguros podem precisar de purificação após a morte, porque no fim a eternidade não se decide apenas nas grandes obras, mas nos detalhes que levamos diante de Deus. Se você curte o nosso conteúdo e quer se aprofundar ainda mais, considere se tornar um membro do nosso clube. Lá você vai ter acesso a vídeos exclusivos, além de fazer parte de uma comunidade que compartilha os mesmos interesses. Ficaremos muito felizes com a sua participação. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou o seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!